Bom, vamos começar a nossa aula de resolução de exercícios. E hoje a gente vai resolver os exercícios 9, 14 e 28 do capítulo 28, volume 3 de Física 3 do livro do Halliday. Para começar pelo capítulo 9, pelo exercício 9, perdão, eu vou ler ele para que a gente possa saber do que se trata. Um elétron possui uma velocidade inicial de, eu vou anotar, V0, 12 J mais 15 K quilômetros por segundo e uma aceleração constante de 2 vezes 10 a menos 12, vezes 10 a 12 metros por segundo ao quadrado na direção I, em uma região na qual existe um campo elétrico e um campo magnético, ambos uniformes. Se B é igual a 400 microtesla na direção I, determine o campo elétrico E. Ok, bom, um problema de campos cruzados. E nesse caso, você tem um elétron com velocidade na direção J e K, no plano JK, e um campo na direção I. Então, só para a gente ilustrar o problema, X, Y, Z, o nosso campo elétrico está na direção positiva de I, um campo assim. E a velocidade da partícula está na direção JK. Então ele está se movendo nesse plano aqui. Seria o nosso elétron se movendo no plano. Então existe aí a velocidade V0 é perpendicular ao campo magnético. Ok. A aceleração ela surge na direção I. Uma aceleração que surge na direção I, segundo o problema. Então, é uma aceleração que está atuando na direção I, está na mesma direção do campo magnético, então ela não pode ser devida à força magnética, porque a força magnética ela tem que ser perpendicular à velocidade e ao campo magnético, já que a força magnética ela sai do produto da velocidade, né, só para a gente relembrar, força magnética sai do produto vetorial da velocidade com o campo. Mas não tem problema. Então, o que a gente pode ter de informação aqui é o seguinte: o campo elétrico ele gera uma força. O campo elétrico gera uma força sobre o elétron, na qual provavelmente a componente J dessa força anula a força magnética. E a componente I não interage com qualquer outra força, sobrevive. Então, o nosso problema é um problema tal que a força elétrica que vai surgir sobre a partícula mais a força magnética gera, segundo a lei de Newton, uma aceleração que é só na direção I. Essa força elétrica ela é produzida pela carga elementar vezes o campo elétrico, que atua sobre a partícula. Enquanto que a força magnética vem do produto QV. No caso aqui, o Q é menos E, o V0B vai gerar a componente vetorial da força.
Isso é igual a massa vezes a aceleração. Agora eu vou substituir todo mundo que eu conheço. A não ser retirando as constantes. Vou substituir aqui, vou jogar o E, vou dividir tudo por E. Nós ficaremos com E de carga elementar, é claro, menos V0B igual a M sobre EA. E aí agora eu vou fazer o produto de V0 vezes B. Eu vou fazer aqui no canto, só para a gente depois substituir os resultados. O V0 é 12J mais 15K, 1 km por segundo. Então tem um 10 a terceira aí, a gente vai ter que lembrar depois. Enquanto que o B é 400, também tem um microtesla que a gente vai ter que lembrar depois. Então, 400 é na direção I. E aí, a gente vai carregar o 10 a terceira daqui, do quilômetro, e aqui o 10 a menos 6 do micro. Porque o Tesla é no sistema internacional, e o metro é no sistema internacional para comprimento. Bom, J com I, né, dá um vetor unitário fazendo a propriedade distributiva. J com I daria 12 vezes 400, J vezes I. I vezes J dá K. Então, J vezes I dá menos K. E 15K vezes I vezes K dá menos J. I vezes K dá menos J. Então, K vezes I dá J. São esses vetores que vão entrar aqui. Voltando agora para a expressão do campo, nós teríamos um E igual a M A menos V0 B. Substituindo tudo que a gente conhece. A massa do elétron, vamos pegar o valor tabelado, 9 vezes 10, 9,1, né? Vezes 10 a menos 31 kg do sistema internacional. A carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19. A aceleração que foi imposta foi de 2 vezes 10 elevado a 12 metros por segundo na direção I, menos voltando para fazer, vou inserir agora tudo isso aqui, está aqui, vou inserir todo esse pedaço aqui, aqui. Então ficaríamos com 12. Esse sinal de menos eu já vou... Ah, aqui é mais, né? Virou para o outro lado, virou mais. Então, esse sinal de menos do K vai ficar 12 vezes 400 vezes 10 a menos 3 do micro e do 10 a terceira do quilo que sobrou, em direção K, menos 15 vezes 400. Na direção J. Prontinho. Aqui é mais. Então, nosso campo seria um campo igual. Fazendo essa conta toda,
9,1 vezes 2 dividido por 1,6 11,37, 10 a 19, 10 a 12. Então nós vamos ter 10 a 30 menos 31 com mais 19 dá justamente menos 12. Menos 12 com 12 dá 0. Então dá 10 elevado a 0 dá 1. 11 e no sistema internacional. Então aqui é Newton por Coulomb já. Menos. Aí nós temos o 12 vezes 400. Dá 4,8 K mais 15.400 6 J. Ou seja, nosso campo é um campo para que aquelas condições sejam satisfeitas, é um campo com essa cara aqui. Ok. Então vamos partir para o próximo exercício. Vamos fazer agora o exercício 14. O exercício 14, eu vou ler ele também, já é um exercício que trata também de campos cruzados, mas no contexto do efeito Hall. Então, não é um campo magnético e um campo elétrico no sentido de que eu criei os dois. É um campo magnético criado e um campo elétrico Hall que vai surgir para compensar a força magnética. Então, essa é a estrutura que a gente está lidando agora. Eu vou ler o problema para que todos possam entender o que acontece. Uma fita metálica com 6,5 centímetros de comprimento e 0,85 centímetros de largura e 0,760 milímetros de espessura. Então, estamos falando de uma fita metálica, na qual essa largura, que eu vou chamar de D, de acordo com o problema, ela tem 0,85 centímetros. O comprimento dela, que eu vou chamar de L, é de 6,5 centímetros. E a espessura, que eu vou chamar de H, não E para não confundir, espessura H é 0,760 milímetros, então 10 a menos 3 metros. Vou botar tudo em metros só para adiantar. Ótimo. E existe um campo, um campo B, que entra na folha. É um campo B que entra na folha. Bom, continuando. A fita está se movendo com velocidade constante V em uma região onde existe um campo magnético B de 1,2 militesla. Então a velocidade V aponta para cá, a fita está se movendo nessa direção. O campo B de 1,2 militesla é um campo entrando na folha. Ok. Como mostra a figura que a gente acabou de desenhar. A diferença de potencial entre os pontos X e Y da fita, ele quer saber a diferença de potencial entre os pontos X e Y da fita, caso atravessando a fita,
é de 3,9, ele já está me dando a diferença potencial Hall. 3,9 microvolts. Já foi fornecida. E aí ele pergunta, determine a velocidade escalar V da fita, para que essa diferença potencial seja observada. Então, o problema de aplicação da teoria de efeito Hall, que a gente observou nas aulas, e basta avaliar e entender o que está acontecendo dentro da fita. Essa fita não tem uma corrente propriamente dita, mas perceba que as cargas, os portadores de carga, estão dispostos em toda a fita. Quando você move a fita, você carrega consigo eles. Então, esses portadores passam a ser dotados dessa velocidade V. Então, no caso, os elétrons, as partículas carregadas, que estão dentro da fita, passam a se mover com a velocidade que a própria fita está se movendo. É algo razoável de se imaginar, classicamente. E aí você tem agora um campo entrando na folha. Você tem um campo aqui atuando sobre essas partículas, entrando na folha. Esse campo entrando na folha interage com essa partícula que tem velocidade, de maneira que gera uma força magnética sobre ela. Então, nesse contexto, e aí, se me permite, agora me lembrei, só voltando aqui na questão 9, agora eu estou lembrando aqui, a gente estava lidando com um elétron na questão 9. Então, na hora que eu calculo a força elétrica, eu não posso esquecer de que existe um sinal de menos aqui. Vendo? Esse sinal de menos aqui altera grande parte do resultado. Para falar a verdade, ele vai trocar todos os sinais, né? Então, aproveitando para corrigir, aqui fica menos, aqui fica mais, aqui fica menos. Vocês me desculpem, mas depois que eu fui lembrar que eu estou falando de um elétron, né? E aí acabei passando despercebido. Aqui também muda, aqui muda e aqui também muda. Prontinho. Agora a gente pode voltar para 14. Ok. Então, voltando para 14, essa velocidade que foi dotada para a partícula carregada faz com que ela interaja com o campo magnético. Surge uma força magnética, né, que é essa. E aí, o que ocorre, no caso do efeito Hall, é que essas partículas acabam se movendo preferencialmente nessa região que a gente acabou de rachurar no fio. Isso faz com que haja uma concentração de cargas de mesmo sinal num ponto da fita e na outra região não. Naturalmente aqui, entre os pontos X e Y, observaremos uma diferença de potencial, que é essa diferença de potencial Hall que o problema nos forneceu. O ponto-chave, né, nesse tipo de problema é que chega uma hora que essa diferença de potencial acaba criando uma força elétrica que se opõe à força magnética que atua sobre a partícula carregada. E aí, como tem uma força se opondo sobre a partícula carregada, essas forças se anulam, né, quando você estabiliza a diferença de potencial Hall medida. Então, você chega numa situação em que a carga vezes o campo elétrico passa a ser igual a carga vezes o produto da velocidade pelo campo magnético. O problema, ele nos forneceu todos os dados que nós precisamos e só não forneceu a velocidade, que é o que ele quer que nós calculemos.
Como essa relação pode ser uma relação modular, que as forças estão na mesma direção, a gente vai escrever essa relação modular já eliminando a carga em função do campo elétrico, do módulo do campo elétrico e o módulo da velocidade vezes o campo magnético. Esse campo elétrico ele é igual à diferença de potencial Rho medida pela distância entre os pontos x e y, que é justamente a largura da fita, V, e o B foi fornecido. O B foi fornecido como sendo 1,2 militesla. Ou seja, a gente escreve essa velocidade como sendo obtida através da medida de diferença de potencial observada, o campo magnético aplicado e a largura da fita. Substituindo os valores, nós teríamos aí 3,9 microvolt dividido por D. D é 0,85 vezes 10 a menos 12. E ainda tem que dividir mais um pouquinho aqui. Dividido pelo B, que é 1,2 vezes 10 a menos 3 Tesla. Tudo no sistema internacional. O módulo da velocidade seria, dividindo tudo, 0,382 metros por segundo. Então, essa é a velocidade que a fita tem que se mover para gerar essa diferença potencial observada. A carga é indiferente para nós. Vamos lá, continuando, avançando, vamos fazer também o exercício 28. E aí, o exercício 28, vou ler mais uma vez para a gente poder saber com o que a gente está lidando. Ele diz o seguinte, na figura 28,42, então a figura é essa daqui. Um campo saindo, e você tem uma trajetória mais ou menos assim. Vamos tentar melhorar ela. E uma partícula carregada penetra em uma região onde existe um campo magnético B. Descreve uma semicircunferência desta região. A partícula, que pode ser um próton ou elétron, a identidade da partícula faz parte do problema, passa 130 nanosegundos na região. Isso aqui é metade do período dela. Está lidando com um movimento de semicircunferência. Se fosse uma circunferência completa, uma partícula se movendo em circunferência, teria um período. Então aqui eu estou trabalhando com metade do período. Letra A. Qual é o módulo B do campo? Isso é interessante. Uma partícula carregada em meio a um campo, o seu período só depende do campo, da carga e da massa da partícula. Então perceba que o período ele é 2π a massa da partícula dividido pelo produto da carga e do campo que atua sobre ela. A gente obtém essa expressão quando considera que a força magnética tem módulo, gera uma força resultante sobre a partícula de módulo igual a mv² sobre 2, que é o módulo da força centrípeta. Então, a força magnética que está fazendo esse papel de força centrípeta no movimento da carga. E perceba que eu preciso saber a massa da partícula. E aí,
faz sentido aquela frase da identidade da partícula faz parte do problema. Eu preciso saber que partícula é essa para poder saber qual é a massa dela. Se for próton, tem uma massa. Se for elétron, tem outra massa. Então, para saber qual é a partícula, a gente tem que avaliar a figura. E observar que quando a partícula entra na região com campo, a força ela atua nessa direção. E a velocidade está nessa direção, já que a partícula está entrando. E o campo saindo da folha. Pela regra da mão direita, multiplicando o V vezes o B, nessa ordem, a direção da força é justamente a direção do desenho em azul. Isso faz com que a gente entenda que a carga que está em questão é a carga positiva. Porque se fosse uma carga negativa, a força magnética teria sinal oposto ao produto da velocidade pelo campo. Observe que a carga, se ela for negativa, isso troca o sentido. Troca o sentido do vetor, que é produto VB. E enquanto se ela for positiva, ela mantém a direção. Então, fazendo o produto VB, VB dá na direção da força magnética em azul desenhada, e por dar na direção da força magnética em azul desenhada, a gente entende que a carga de fato é um próton. Então nós teremos que usar aqui, na nossa expressão, a massa do próton. Substituindo todos os valores e considerando que o período que a gente tem que colocar na fórmula é 2 vezes os 130 nanosegundos que ele forneceu, já que 130 segundos é só o tempo que a partícula ficou dentro da região do campo, ou seja, enquanto ela descreveu a semicircunferência, nós teríamos aqui a seguinte conta. 2 vezes 130 nanosegundos, 10 a menos 9, tem que ser igual a 2π. A massa do próton, 1,67 vezes 10 a menos 27. Tabelado, está lá no final do livro do Rayleigh. Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar, vezes o módulo do campo magnético, que é justamente o que ele quer que a gente encontre. Isso na letra A do problema. Fazendo essa conta, nós chegaremos a um campo de módulo 0,252 Tesla. Essa é a letra A, né? A letra B é uma pergunta conceitual no qual nós iremos fazer uma discussão. A letra B, ele pergunta: se a partícula é enviada de volta para a região onde existe campo magnético, com uma energia 2 vezes maior, quanto tempo ela vai passar nessa região? Bom, quando eu falo que eu mando a partícula com energia 2 vezes maior, nós estamos falando da energia cinética da partícula, que é classicamente mv²/2. E principalmente quando eu falo que eu dobro a energia, dobrar a energia significa que você aumentou ou a massa ou a velocidade da partícula. Naturalmente, como estamos lidando com uma partícula próton ou elétron, ninguém mudou a massa da partícula. Isso faz com que a energia cinética, se dobrada, esse aumento da velocidade da energia, se deva ao aumento da velocidade. Então, nós teríamos aí essa energia dobrada, né? E isso implicaria em considerarmos uma velocidade multiplicada por raiz de 2. Então, se a gente multiplica a velocidade em raiz de 2, ou seja, ela aumenta aproximadamente aí 40%, 41%, nós teríamos uma energia cinética dobrada para a partícula. E aí, perceba, o aumento da energia cinética só implica no aumento da velocidade. E ele quer saber quanto tempo a partícula ela passaria dentro daquela região quando ela entrasse novamente nela. E a resposta é ela passaria o mesmo tempo. Também 130 nanosegundos. Isso ocorre porque o período, como a gente usou na expressão lá em cima,
o período não depende da velocidade da partícula, só do campo, da massa e da carga. Então, como a energia cinética aumentou devido ao aumento da velocidade e não da massa, o período continuou o mesmo. Por isso a gente pode dizer com tranquilidade que o tempo continua 130 nanosegundos. Ok, vamos fechar esse vídeo. Agradeço a atenção de todos. Por favor, deixe o seu joinha aí e se inscreva no canal.